Bem-vindo ao meu ateliê aqui no YouTube. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Esse desenho que vocês estão vendo aqui já foi feito em uma aula anterior. Eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo também. Se você quiser aí ter o acesso a essa aula de como realizar esse desenho. E agora eu vou explicar como nós vamos fazer a aplicação das cores, né? Lembrando que eu tenho a foto aqui impressa, já mostrada no vídeo anterior. E é interessante a gente perceber que a cor predominante vai ser violeta. Porém, ó, eu tenho pontos de violeta, esse é como se fosse um violeta. Aqui eu tenho violetas azulados, essa aqui é uma uva mais azulada. E eu tenho cores que são mais laranjadas, como essa, um pouco essa aqui, essa também, ó, um pouco mais ou laranja ou vermelho, né? Então, essas três variações de violeta, né? Um pouco o violeta comum, né? O violeta um pouco avermelhado e o violeta um pouco azulado. E é bacana que se a gente olha lá no círculo cromático, isso existe também, ó. Se eu pego aqui o violeta, para a direita eu tenho um violeta mais azulado, que puxa para o azul, e quando ele vai mais para o lado vermelho, eu tenho um violeta avermelhado. E como cor oposta, né? O amarelo. Então, essa é o porquê, dando uma justificativa até, o porquê de ter colocado essas cores, ó, branco de titânio, amarelo cádmio escuro, vermelho da China, alizarin crimson, vermelho, né, que muito forte aí, azul ultramar, violeta permanente, vai ser o violeta que eu mais vou utilizar aqui, e a cor principal, né? E verde cúprico claro, que se você não tiver, de repente pode substituir também pelo verde esmeralda. E as cores foram todas as cores da marca Corfix, né? Vou explicar agora como nós vamos fazer uma escala de violeta principal, e aí a partir disso a gente vai fazendo as variações. O violeta é assim, primeiro eu uso o violeta puro, ele já é uma cor bem escura. Depois eu começo a clarear esse violeta, aplicando aos poucos pequenas quantidades de branco. E se eu tenho um violeta um pouco mais claro. À medida que eu vou acrescentando ainda mais branco, ele vai ficando ainda mais claro. Então eu tenho um terceiro valor e um quarto, eu já passo a utilizar somente branco e não uso mais não passo a pegar mais violeta, e um quinto valor, ó. Isso pode ser feito, né, enquanto vai pintando também, ou se preferir pode ser feito com a espátula antes. Eu gosto de fazer antes com a espátula porque eu já deixo os montinhos prontos. Só que essa cor não é somente caracterizando assim de ser um violeta, né, normal, ela também fica um violeta ligeiramente azulado. Então nessa mesma escala eu passo a pôr um pouco mais de azul. Aí eu passo a ter o mesmo violeta, porém um pouco mais azulado. Aí da mesma forma, o violeta mais claro, aí eu vou utilizando violeta, branco, só que eu vou colocando azul junto. Aí o violeta se torna mais azulado. Lembrando de fazer a escala aí na sequência, né? Uns tons clarinhos, uns médios, uns mais escuros, para que depois facilite o momento da aplicação. Então, aqui 3 valores de violeta um pouco mais azulado e um violeta um pouco mais escuro. Esse violeta mais escuro aqui, bem próximo do violeta puro, lembrando que é azulado, né? Eu coloco somente uma pequena porção de branco, né? É muito pouco, é só para diferenciar mesmo do violeta puro aqui, né? Então esse aqui seria o violeta com azul. Inclusive, tanto o violeta quanto o azul, as cores na sombra, nem aparece diferença assim entre um e outro. É quase imperceptível. A gente percebe mais mesmo quando se acrescenta branco neles, né? Ou quando mistura com outras cores. Agora, a grande questão, quando tem, que na pintura, é como neutralizar essas cores. Então, todos esses violetas, quando a gente compara a foto aqui com eles não estão tão vivos, assim, ó, tão intenso quanto a gente observa aqui, né? Quando a gente tira a cor direto do tubo, ela não é
ela é bem viva e na realidade não é tão viva assim. O que eu preciso fazer? A cor complementar ao violeta, ou seja, a cor oposta ao violeta, é o amarelo. Então qualquer uma dessas cores eu posso vir e colocar amarelo para me pintar. Ó. Isso aqui é só para a gente identificar a cor, como ela perde um pouco a sua intensidade, perde aquela cor mais viva direto do tubo e passa a ficar um pouco mais amarelada. Onde eu quiser cores violetas avermelhadas, eu vou acrescentar vermelho. Então daqui eu tenho mais uma terceira escala. Eu tenho que fazer as 3 escalas? Não necessariamente, eu fiz 2 e a terceira eu vou colocar no meio aqui para a gente perceber bem a diferença. Que aí eu tenho violetas normais, violetas azulados, que são os violetas que eu acrescentei azul, e violetas avermelhados, que são os violetas que eu acrescento vermelho. O alizarinho de início eu não uso ele para cobrir, porque é uma cor mais transparente, eu deixo ele para o final. E o verde, porque do verde tem uma uvinha só no meio ali de todas que é esverdeada. Mas um outro motivo que eu ponho o verde também é para criar um preto cromático, para não usar preto pronto. O preto pronto ele dá um aspecto de queimado depois da cor seca, né? Às vezes ele pode ficar um pouco fosco. Então eu uso a mistura do preto cromático, que é misturar vermelho e verde. Em tese, toda cor oposta que a gente misturar daria o preto, né? Cromático. Contudo, na prática, a gente sabe que a melhor cor que para dar essa coloração assim, bem próxima de preto vai ser o verde com o vermelho. São duas cores opostas. E ainda nessa mistura, se eu usar azul, o azul ultramar fica ainda mais escuro. Poderia ser também o azul da Prússia. Então eu tenho aqui o meu preto cromático, eu vou deixar ele para usar em casos de sombra ainda mais escuras. Essa é a preparação das cores. Agora a gente já entra na etapa da pintura, né? Que é aplicar isso no cacho de uva aqui. Bom, para se pintar, o primeiro passo é fazer os escuros mais escuros que tem, né? No caso aqui eu vou trabalhar com o preto cromático e vou fazer as cores que são as cores da sombra projetada, né? Sombra projetada é aquela sombra aqui no chão, no caso, né? Na superfície onde as uvas estão encostando. Lembrando que é aquela mistura aqui de verde com vermelho, né? Para ficar um preto, não o preto pronto, né? Foi um preto produzido. A ideia desse exercício é de se fazer um número, né? Trabalhar com as cores de violeta, trabalhando com um número reduzido de cores, né? Para criar mais misturas mesmo. Bom, preenchido todo o espaço de sombra projetada, essa sombra ela tem uma variação. Então, onde é bem na superfície é mais escuro. O restante já não é tão escuro assim mais. Então eu vou trabalhar só nesse ponto. As outras sombras eu já vou preencher com um pouco de violeta, né? É o preto e o violeta. Aqui o ponto principal é não entrar no branco, não entrar nas luzes. Para quem está vendo o vídeo, praticamente não dá muita diferença, né, de cor entre usar o preto e entre usar o violeta. A gente percebe mais essa diferença ao vivo, né? Porque aí fica uma sombra um pouco diferenciada. Dá uma pequena diferença, né? Então aqui eu vou fazendo, vou até explicar aqui essa questão. Eu faço essa sombra diferente conforme a área. Por exemplo, aqui eu tenho uma sombra de uma uva que vai ser mais avermelhada aqui embaixo. Então eu ponho um pouco de excesso de vermelho nessa mistura de violeta com azul, só que deixando predominar, deixando prevalecer um pouco de vermelho. Não é exatamente uma única cor, né, para todas as sombras. Eu tenho que pensar até a sombra de qual uva que eu estou fazendo. Se é uma uva vermelha,
assim, de predominância vermelha, eu venho e ponho uma cor mais avermelhada na sombra, como essa aqui, né? Se é uma uva mais azul, aí eu coloco uma uva, uma sombra, né? Com uma mistura de cores escuras, só que deixando predominar, deixando prevalecer um pouco da cor azul na mistura. Agora praticamente não se dá para perceber uma diferença entre essas cores, a gente vai perceber mais quando, no caso, quando for misturar com as cores mais claras, né? E sempre, ó, aqui há um cuidado que eu tenho que ter. Eu vou deixando partes de claro sem passar. E alguns formatos das uvas que estão na sombra, né, para demonstrar aquele formato arredondado, eu preciso deixar um pequeno filete sem preencher. Por exemplo, aqui, ó, nessa área onde eu tenho, eu não preenchi tudo, eu deixei um pequeno filete. Porque se eu preencho tudo, eu perco esse formato. Eu perco o desenho da uva, né? Vamos dizer assim. Então é interessante eu deixar esse pequeno espaço entre duas uvas, né? Quando duas estão na sombra, para me ter essa separação entre as duas. Que depois eu coloco uma pequena cor entre as duas para demonstrar uma cor um pouco mais clara, um pouco menos escura, né? Para demonstrar essa diferença. Bom, e isso eu vou seguindo preenchendo tudo, porque é interessante preencher todos os escuros, porque o pincel ainda não tem nenhuma outra cor, ou seja, o pincel não está sujo, principalmente cor clara. Então eu vou fazer agora o preenchimento, né? Para a gente iniciar uma pintura de uva, eu faço todo o preenchimento das cores escuras, levando em consideração essa questão de ser uma cor um pouco mais azulada ou um pouco menos, ou avermelhada, né, predominando. E só depois que eu preencho todos esses escuros, tanto da sombra projetada, igual que essa é uma sombra projetada, e a sombra própria ela é mais avermelhada, quanto da sombra própria, só após isso é que eu vou me preocupar em fazer todo a continuação da aplicação das cores médias e mais claras. Então, para não ficar demasiadamente longa a aula e não ficar redundante, pois agora eu só vou repetir tudo isso na continuação das outras uvas. Vou dar uma pequena acelerada no vídeo aqui, preencher a parte escura e volto para explicar aqui como é que nós vamos fazer os médios e os claros. Bom, então aqui eu já tenho preenchido toda a parte do escuro, né? Agora uma coisa interessante de se lembrar no momento que preenche esses escuros, né? É de não avançar mais do que devia, né? Nos valores. Aqui eu vou pôr, por exemplo, tons médios, que já tem, ou seja, cores que já tem um pouco de branco, e eu vou trabalhando com os vermelhos, porque eu vou começar por essa uva mais avermelhada. Então, com violeta ligeiramente avermelhada. E aí essa cor, acho que o perigo maior aqui, quando se preenche os tons escuros e os médios, é de deixar eles ficarem muito grandes. Porque quando a gente esfuma uma cor, ela geralmente tende a aumentar de tamanho. Então, se eu já deixo essa cor um pouco mais clara, ela tende a aumentar um pouco mais, essa mais escura, quer dizer, né? Ela tende a diminuir a parte do escuro, né? Então sempre eu vou aos poucos. Eu evito, se caso eu levar o escuro muito mais do que eu precisa, depois no momento de fazer a parte clara, talvez eu não tenha espaço suficiente para poder esfumar. A gente observa que à medida que o vermelho vai avançando em direção à luz, ele tende a ficar ligeiramente rosado, né? Então eu vou tomando cuidado, se eu perceber que está começando a acontecer, como eu ainda estou na cor intermediária, aí eu vou freando, ou seja, eu vou voltando na cor mais pura, sem adição de branco.
Porque aqui eu preciso escolher, né? Eu estou pegando as uvas que são mais avermelhadas primeiro. Para não, é só uma questão de aplicação mesmo, né? Para não precisar ficar limpando o pincel todo momento, né? Eu coloco as cores e já no sentido um pouco saindo da, da tela, assim, né? A pincelada eu vou encostando e levantando, saindo da tela, buscando um formato já arredondado para cada uma dessas uvas, né? Eu evito um preenchimento assim, ó, muito uniforme. Eu vou encostando e fazendo isso, ó, preenchendo um pouco no formato da uva, já para não ficar uma linha muito na diagonal, né? Eu já busco uma linha ligeiramente arredondada. Bom, estou fazendo todas as uvas que estão mais na sombra, né? Agora as uvas que estão mais na luz, eu já posso, mais iluminadas, eu já acrescento um pouco mais de cor que tenha um pouquinho de branco. Mas sempre assim, um pouquinho, quando eu digo um pouquinho, é uma quantidade minúscula, uma quantidade mínima. Até que chega nessas que são mais claras ainda, eu começo a acrescentar mais vermelho ainda. Aí a cor vai mudando o croma, né? Vai deixando de ser violeta e vai ficando um pouco mais avermelhada essas uvas. E eu vou meio que pulando as uvas que são azuis, né? Porque como eu estou lidando com azul agora, isso é só para me ter uma facilidade aqui, né, na hora de pintar, para não precisar ficar, pinta uma uva, troca de cor, limpa pincel ou troca de pincel, aí ficaria uma coisa meio desgastante. Agora eu já entro no azul, um violeta que seja mais azulado. Então, vem para a escala aqui um pouco da direita. Mas evitando também o azul puro, né? É um pouco de violeta, um pouco de azul, um pouco de preto cromático. Mas a cor que precisa predominar nesse caso, de fato, é o azul. E ainda sempre são tons mais escuros mesmo, não são ainda luzes, né? E nem tons intermediários, ainda estou lidando com sombras. Só que sombras mais azuladas. Então, todas essas são as sombras das uvas mais escuras. Agora eu já vou passar a preencher aquela sombra que tem uma quantidade maior de branco. Lembrando que se a cor ficar muito viva, eu venho aqui no preto cromático, lá mistura do verde com vermelho, e neutralizo, né? Ou seja, eu tiro a força dessa cor, né? Agora no claro eu já preciso pintar com um pouco mais de cautela. Eu vou comparando a cor e vou preenchendo. No caso, se essa, igual por exemplo aqui nesse lugar, está começando a ficar mais escura do que devia, eu vou direto no valor mais claro. E como a cor está predominando azul, eu ponho vermelho e amarelo, que equivale a pôr laranja. Lembrando que o laranja é a cor oposta, né, do azul. Ele dá uma quebrada na cor, ele torna a cor mais pálida. Essa cor azul que eu tenho no modelo, ela não é uma cor tão viva. Quando se revela a fotografia, o legal é que dá até para a gente fazer um teste de comparação de cor, né? Para fazer esse teste de comparação de cor é bem simples. Por exemplo, essa cor é a cor média, né, de passagem. Eu tenho aqui um visor furado, né, com um perfurador, é um papel branco. Eu passo uma camada de tinta aqui, né, e comparo lá no modelo. Então eu tenho aqui a foto, eu faço isso. Para a parte clara, ela ainda está escura, mas para a parte média ela está boa. Está bem semelhante, né? E para a parte escura ela não está servindo.
Então é um método de comparação. Agora eu vou fazer uma mistura aqui com a cor mais clara. Vou colocar bastante branco e azul. Só essa cor branca e azul, às vezes, ela é muito viva. Aí a necessidade de eu entrar lá no verde escuro, no preto cromático, que é o verde com vermelho. Se ficar muito pro verde, igual ficou, eu volto no vermelho e equilibro. Ficou mais escuro, eu volto no azul de novo. O importante é ficar neutralizada essa cor, né? E aí eu faço agora essa mesma comparação. Vou dar uma carimbada aqui na cor e venho e faço essa comparação com esse tom. Então a gente percebe que ficou bem semelhante, ó. Diferente que se eu colocasse só azul e branco, não daria o mesmo resultado. Então acho que o processo de se neutralizar as cores para ficar cores mais pálidas é o mais importante na pintura, né? Não só de uvas, mas de tudo, né? E eu vou pondo essa cor ligeiramente azulada, né? Em toda as partes claras, né? Dessas é porque tem uvas que são mais azuladas, né? E tem algumas que são mais avermelhadas, mais para rosa. Quando eu faço essa parte clara, é importante eu deixar o espaço para os tons intermediários. Como assim? Eu digo no sentido de não preencher toda a área com essa cor clara, porque ela tem que ter uma transição. Então eu estou fazendo a cor clara, no caso aqui até pulei a cor média, e eu deixo um pequeno espaço entre a sombra e essa cor que eu estou pondo agora, para me poder trabalhar com a cor de intermédio, né? Com a cor intermediária. E eu vou explicar, vocês vão entender agora. Quer ver? Deixa eu só terminar de preencher essa parte aqui. Bom, fiz essa turma aqui, né? De azul. Azul com um pouquinho da cor ali, preto cromático, para neutralizar. Vou fazer mais uma aqui que também é bem azulada. E aí o violeta. E agora eu venho para os intermediários. Os intermediários são assim, eu tenho que misturar essa cor que é mais clara com aquela mais escura, sem ficar divisa, né? Então eu vou pegar uma que seja intermediária. Eu estou pegando um valor nem muito claro e nem muito escuro. E eu vou esfumar nesse sentido assim, respeitando o movimento de cada uma, né? Tem alguns lugares em que o contraste é um pouco mais acentuado. A divisão das cores é mais acentuada, em outros o contraste é mais suave, né? Mais discreto. Então eu vou observando uva a uva, uva por uva. Se eu perceber que estou começando a diminuir alguma parte de uma uva clara, de uma parte clara, eu pego a cor clara e vou empurrando no sentido do escuro. Igual aqui eu percebi que estava diminuindo o tamanho da coloração aqui. Então, diminuí, busquei pôr mais tinta no pincel da cor clara para aumentar o espaço ali. Então, já vou fazendo esse degradê, ó, inclusive pondo um pouquinho da cor, né, mais clara aqui, ó, na borda, para fazer aquele movimento arredondado, né? Para fazer aquela cor um pouco mais clara, para dar um pouco de separação entre duas uvas escuras. Lembrando, nessa etapa inicial agora, eu não coloco o pincel muito... Eu não pego muito perto do pincel assim, porque eu não quero... o detalhe ainda é muito preciso e acaba que me dá um pouco de limite, né? Limita um pouco os movimentos. De fazer um movimento assim mais arredondado, eu preciso pegar mais atrás do pincel. Por isso que às vezes nem chega a ver a minha mão direito, né? Aqui também com o pincel sem tinta, entre uma cor e outra.
volto a afirmar, né, o movimento no sentido da forma. Se a forma é arredondada, eu tenho que passar movimento de forma arredondada. Não é simplesmente pôr a tinta de qualquer maneira. Aqui nesse caso eu preciso seguir uma ordem, né? Seguir um movimento específico. E ficar de olho naquela instrução se a cor está aumentando, né, ou se está diminuindo. Talvez eu vou esfumar, eu não queira que uma cor aumente de tamanho. Ou queira que ela fique pequena, então tem que ficar atento a isso. Nessa aqui eu já estou percebendo um tom avermelhado. Então, para esfumar, ao invés de eu esfumar com cores mais azuladas, o violeta mais para essa área, eu vou deixar o pincel com um pouco mais de vermelho. A coloração fica até um pouco rosa. E de novo eu observo, a parte clara começou a diminuir de tamanho. Então eu vou voltar na parte clara, vou encostar, esfumar para cima da outra cor para que a outra cor diminua. Então isso é a plasticidade da tinta a óleo, isso é a capacidade de puxar, de empurrar, de formar uma cor diferente, né? Empurrando uma cor para cima da outra, literalmente empurrando mesmo, né? Eu coloco aqui o pincel e vou empurrando, empurrando no sentido como se estivesse varrendo, né? Uma cor para cima da outra. Não é um sentido muito de arrastar. E se eu precisar de detalhe mais específico, eu pego mais pertinho da ponta. Se eu precisar de mais controle, né? Essa questão do pincel de utilizar, estou usando um pincel médio, né? De médio para pequeno, um pincel chato. Mas isso é muito relativo. Tem pessoas que se sentem mais bem trabalhando com um pincel um pouco menor. Então não existe um certo e errado em relação a pincel. Existe aquilo que a pessoa melhor se adapta, né? E eu já busco deixar os formatos bem arredondados. Essa primeira etapa eu não me preocupo assim tanto com todos os detalhes da uva. Eu vou me preocupando mais com a questão dos extremos, né, os mais claros e os mais escuros, e de como deixar bem esfumado, como deixar as transições bem suave, né, para essas passagens de cor. Aí logo em seguida vem o processo de acabamento, que é como eu vou fazer para que de fato cada uva fique com uma característica específica, né? Aqui mais uma vez, quando eu vou esfumar essa uva, ela acaba que fica um tamanho menor, a sua sombra não, é a sua parte iluminada. Então eu preciso pegar a cor clara, mais uma vez, e encostar para ir aumentando essa área de tamanho. Com um pouco mais daquela cor azulada, né, que ele é azul mais neutralizado. Nessa uva aqui eu já preciso dela mais avermelhada. Então eu vou trocar. Sempre quando eu tiro o pincel da cena, eu preciso trocar o limpo, o excesso de tinta no pano. Não precisa necessariamente lavar o pincel. Eu limpo ele, né? E aí as cores com mais vermelho. Eu pego o vermelho praticamente puro, né? Primeiro, para fazer essa transição. Aí, à medida que esse vermelho vai encostando nas cores mais claras, é onde ele fica uma cor um pouco mais rosada, né? Mais uma vez a cor clara diminuiu, mais uma vez eu vou aumentando a cor clara de tamanho. Lembrando que a gente percebe que eu estou trabalhando na parte clara, né? Na verdade o contrário, falei o contrário aqui. Eu estou trabalhando com sombras, então quase sempre a predominância é de cores mais escuras, né?
ou de valores mais baixos, valores de sombra, né? E agora eu vou avançar para o outro lado. Antes de eu avançar, o que eu faço? Eu já deixo marcado os pontos de claro intenso, ou seja, aquele branco mais branco de cada uma das uvas, porque eu perdi ele quando eu estava preenchendo e esfumando, então não tem como, seria quase impossível, né, manter aquele claro tão, deixar esse claro nítido, né, a coloração dele ali passando em volta, não ficaria muito natural. Esses dois brilhos que eu acabei de fazer, eles são mais marcados, mais intensos, por isso eu passo e deixo eles mais à vista. Os demais, igual esse, eu coloco, mas eu já coloco e dou uma pequena esfumada nas bordas. É preciso ficar atento à uva justamente por isso. Para ficar natural, não pode ser todos os brilhos da mesma forma. Nós estamos falando de uma uva num estilo mais naturalista possível, né? Então, para isso eu tenho que fazer esse trabalho com uma observação mais criteriosa sobre esses pontos, né? E onde eu estou em uvas azuladas, os brilhos são mais azulados, que é essa, um pouco embaixo e essa. Bom, a gente já vê que quando põe o brilho já começa a dar um pouco de volume, mas ainda não é o resultado definitivo. Agora eu vou passar para as uvas mais do lado esquerdo, que tem uma predominância, no geral, tem uma predominância de mais rosa, né? Ou seja, mais vermelho na mistura. São violetas ligeiramente avermelhados. Aí, na maioria das vezes, quando eu coloco o primeiro vermelho, ele tem que ser um vermelho um pouco mais puro. Porque quando passa da sombra, ele passa pelo valor intermediário. Ele não chega, não sai da sombra e entra nos valores claros, não entra na luz logo de cara, né? Aqui, quando eu comecei a preencher, eu quase passei para o claro de uma vez, né? É importante passar para cores avermelhadas primeiro, é claro, nas uvas que são avermelhadas, né? Porque assim eu tenho uma transição de valor de forma bem progressiva. Bom, aí sim, terminado, preenchi aqui um pouco da transição, eu vou para os mais claros agora. E mais uma vez eu preciso neutralizar a cor, porque se eu pôr só vermelho e branco, a cor fica um pouco viva, eu vou pôr uma pitada de verde e o verde vai neutralizar esse vermelho, já que é uma cor oposta, né? E a cor fica um pouco mais pálida do que se eu colocasse só vermelho e branco, né? A chance de ficar meio fora é grande. Eu preciso dar uma quebrada, né? Nas cores, usando essa questão da cor complementar, né? Pelo brilho ser algo muito pequeno, eu simplesmente cubro o brilho. Aí muita gente me pergunta, mas foi em vão, então? Foi à toa aquele trabalho do desenho que foi feito? Na verdade não, porque a gente já estava treinando, já estava reconhecendo a forma. Então, por eu já ter feito o desenho e marcado todos os pontos de claro, agora eu já tenho uma noção, um senso de localização de cada um dos pontos de brilho. Então, mesmo que eu cubra, né, não vai ser perdido o meu trabalho. O desenho, muitas vezes, ele é um trabalho de identificação de formas, identificação de luz e sombra, que vai ser muito útil para a gente. Mesmo que a gente, no momento que nós pintamos, que ele venha a ser preenchido, né? Bom, desse conjunto de uvas aqui que eu fiz, agora eu já chego num momento que é uma área menor, né? E uma área já de um valor diferente novamente. Ó, já está voltando para o valor azul, né? Mais uma vez, trabalhando com as cores
com cinza cromático ali embaixo, né? Aqui um pouco azulado e o azul vai encostando. À medida que eu vou pintando, eu vou observando. Se o azul tiver ficado muito proeminente, muito evidente, eu vou colocando um pouco de vermelho. Porque é muito sutil e muito discreta a mudança da uva que é um pouco mais rosa para a uva que é um pouco mais azul, né? Essa uva aqui, por exemplo, o degradê dela ficou uma passagem bem suave. Quase não teve diferenças, né? Então, algumas eu já faço essa transição assim de forma bem suave. Outras eu já vou deixando bem nítida a diferença. A questão da força é importantíssimo lembrar porque nada é muito assim pincelada forte, né? Que quando eu tenho uma cor e vou pôr outra, as duas precisam se encontrar. Se eu ponho uma força se eu ponho muita pressão na força, intensifico demais a força aqui no pincel, acaba que eu acabo estragando a outra cor, estragando assim, eliminando ou diminuindo a outra cor. Então eu vou sempre, né, principalmente no limite entre duas cores, que é muito pequeno, eu vou encostar o pincel, passar aqui entre as duas, ó, e na hora de entrar na outra cor eu tenho que ter uma cautela muito grande de esfumar aos poucos, né? Cada uma das cores. Né? Aqui no sentido da forma, né? Se é um formato arredondado, eu busco dar pinceladas arredondadas. O legal é que quanto mais a gente vai pintando, misturando as cores, mais a paleta vai ficando suja, né? E as cores vão ficando mescladas, vai dando mais naturalidade, né? Para a cor. Apesar de eu ter começado aí com uma escala pronta e feita com a espátula, mas sempre vai sofrendo pequenos ajustes, né? A área de luz refletida, igual que é uma luz refletida, é comum, é um erro comum a gente colocar a cor muito clara, né? Então eu coloco uma cor média, porque ao observar o modelo, às vezes dá a sensação de que é um claro muito claro, né? Mas não é tanto. E vou até demonstrar isso no modelo aqui para que a gente possa ver essa diferença. Essas cores aqui, por exemplo, ó, são cores que são luzes refletidas. Essa. Por elas estarem em cores muito escuras, próximas a elas, a impressão que dá é que elas são muito claras, mas a gente pode observar fazendo isso. Ó. Quando eu circulo, eu tenho esse quadrado aqui que foi cortado, né? Para me ver a cor no seu pedaço. Aí eu vejo ela, que ela realmente não é tão clara quanto parece. Isso fica melhor de ver ainda quando eu uso aquele visor. Eu percebo quanto que essa cor que parece clara não é, né, realmente. Então isso é uma ilusão de ótica que a gente tem, às vezes cai nesses pegas aí. À medida que eu vou avançando, eu posso ir colocando os pontos de brilho. Esses pontos de brilho daqui a pouco vão servir como referência, né, para mim identificar o que precisa ser feito em cada uma das uvas, né. Eles vão ser a referência. Então tem alguns que eles são bem acentuados, outros nem aparecem, ou estão, mas estão assim, de forma esfumada, né? Não estão muito nítidos. Um pouco mais, agora eu vou trabalhar só com azul. Azul, vermelho e amarelo, que é o mesmo que laranja. Para me preencher aqui. Aqui eu já tomo cuidado porque não é um azul tão claro, né? Então eu faço questão de deixar misturar com as sombras.
Agora aqui é que entra o macete da história, a questão da pintura. Se eu tivesse colocado essa sombra aqui sem tomar o cuidado de nessa sombra estar predominando o azul, agora no momento que eu fosse esfumar, se tivesse predominando vermelho, por exemplo, na cor escura, ou só violeta, aí essa cor que eu estou arrumando aqui agora iria mudar de cor, simplesmente. Então tem alguns casos que é importante a gente identificar, a gente saber a ordem, né, melhor para se fazer, para não cometer alguns equívocos. Eu vou clarear um pouco mais na parte superior, dar um pouco mais de aspecto arredondado. E depois eu volto ajustando, né? Lembrando, a próxima uva é um pouco mais clara do que a que acabou de ser feita, então vem um pouco mais de branco. E aí a cor agora é mais média, de transição. E a cor mais escura, essa mais escura, inclusive eu utilizo violeta com um pouco mais de vermelho. Do lado direito ela está um pouco mais avermelhada. Sempre quando fica essa divisa muito acentuada, eu venho com a tinta, com o pincel sem tinta no meio dela, com pouquíssima força, suavizando essas transições, né? Dessa forma eu deixo a transição de uma parte para outra bem suave. Pode acontecer alguns problemas, né? Igual lá ficou, essa uva aqui não era tão rosa, ficou mais lilás, mais violeta. Então volto com branco e azul e passo novamente a fim de diminuir essa área que o violeta acabou aumentando, né? Que não era para aumentar. Aqui continuo com esses brancos e azuis. Acho que só tem mais umas duas ou três uvas que tem azul. E aí terminando elas já aparece aquelas uvas com predominância mais rosa, né? Essa e essa aqui atrás. O exercício de uva é um dos melhores exercícios que tem de frutas para se pintar, porque é uma variação muito grande de uma mesma cor. O formato, você treina muito o desenho. Então, para quem estiver iniciando na pintura, é um teste ótimo, é um exercício excelente, para que a gente possa colocar em prática aí. Sobre a cor, a quantidade de tinta também é importante lembrar, eu não ponho só sujeira de tinta, né? Às vezes eu até brinco aqui com os alunos para não ficar com dó de tinta, né? Eu ponho a tinta um pouco mais pastosa na tela, não significa que eu ponho ela em muita quantidade, né? Mas eu não coloco pouquinha tinta porque fica um pouco difícil de esfumar quando tem muito pouca tinta. Se você estiver mesclando as cores, estiver percebendo que está difícil mesclar uma com a outra, é porque talvez tenha muito pouca tinta e esteja dificultando essa transição, né? Essa mistura. Aqui mais uma vez voltando àquele contexto de quando a tinta... Eu vou até deixar bem nítido aqui a transição para a gente perceber essa diferença das faixas, né? Aqui eu tenho o tom de violeta mais claro, azulado, o vermelho mais rosa, aqui eu tenho o vermelho puro. E aqui eu tenho a sombra que já estava aplicada. Desse jeito, viu que ficou 4 faixas de cores? Não que você vai pintar deixando essas faixas, mas é só para perceber que tem essas transições. Que eu sempre tiro o excesso de tinta do pincel e venho com o pincel sem tinta, limpo, né? A fim de mesclar os dois. Só que eu não lavo o pincel enquanto eu pinto.
Porque lavar o pincel significa, às vezes, mergulhar o pincel no água rasa, ou trebentina, qualquer que seja a coisa para a gente limpar o pincel, né? Vai fazer com que o pincel abra as cerdas, né? Que as cerdas fiquem mais soltas. Então, tomo cuidado nesse sentido, assim, né? Eu deixo para lavar esse pincel com algum produto químico só no final, quando eu for guardar o pincel, né? Ou quando eu quiser de fato ter uma mudança brusca, preciso de um pincel bem limpo mesmo, né? Aí sim eu faço essa. Mas caso contrário, eu busco não lavar o pincel, só tiro o excesso aqui da tinta. Porque senão ele deixa de ficar assim agrupadinho, né? E as cerdas ficam muito abertas, né? Ficam muito desorganizadas. Bom, aqui mais uma. Agora eu acho que já avanço mais com as cores mais claras e onde já muda. Ela já deixa de ficar com essa coloração mais azulada e passa a ficar uma cor mais roxa mesmo. Então vem pondo roxo, e a cor oposta do roxo é amarelo, do violeta, né? Eu venho sujando também com a cor, sujando os violetas com a cor amarela. Temos sempre que pensar nesse ponto de como neutralizar a cor, e é uma maneira bem simples. Basta pensar, né, qual é a cor complementar a ela no círculo cromático. Eu tenho aqui no canal uma playlist somente sobre cores, e caso você não tenha essas informações ainda, né, pode dar uma olhada lá, tem uma série de vídeos que ajuda a perceber bem essas teorias, né, que muito das teorias ajudam no momento de pintar. Quando esfuma, né, acontece da cor deixar que a cor ficou um pouco mais clara, então eu volto com o escuro novamente. Sempre existe essa possibilidade, né, de vir ajustando os valores, de vir diminuindo, aumentando um pouco alguma coisa. Esse processo de esfumar. Agora mais uma vez eu faço os brilhos dessas que eu acabei de fazer. Uma bem aqui, uma mais em cima. E uma pequenininha por aqui. Como essas outras uvas são mais avermelhadas, agora eu vou trabalhar com mais vermelho ainda. E aí eu vou até dar um salto. Eu vou vir nessa, que é a mais escura de todas aqui nesse conjunto. Esse vermelho, a mistura do vermelho da China com alizarinho, um pouquinho só de violeta, né? Fica um vermelho bem bonito, bem típico mesmo de uva, né? É a cor do vinho, o alizarin crimson. Então. E aí eu já aproveito o pincel e faço todas as cores, né? Todos os espaços que tem uma cor semelhante a essa. Para aproveitar o pincel aqui, aproveitar a cor que eu esteja trabalhando, né? Aqui sempre, lembrando do escuro, fazer ele um pouco menor do que ele é, que quando ele esfuma, quando a gente esfuma o escuro, a gente vai aumentar um pouco a área dele de tamanho. Eu já aproveito esse tom médio aqui e já passo nas sombras, delineando um pouco aqui. Agora esse também. E aqui é uma cor bem escura, né? Essas duas beiradas que faltam embaixo é bem escura, mas não tão escura a ponto de igualar com o fundo, né?
Vem trabalhando esses tons de violeta mais escuros, mais médios, né? Para fazer essas últimas uvas aqui que estão na penumbra, né? Que a gente não vê nitidamente. Bom, preenchido aqui essas. Agora, de fato, sobrou só as uvas que se encontram bem na luminosidade, né? Na parte bem iluminada da... Eu vou pôr vermelho e amarelo, vai ficar uma cor, um violeta que puxa para o laranja. Se puxa para o laranja, tem que ter azul para neutralizar. Eu já venho fazendo cada uma das uvas, como aqui, geralmente as uvas que estão em áreas semelhantes, em áreas próximas, elas têm cores semelhantes também. Então eu aproveito essa mesma cor que foi utilizada nessa e vou fazendo algumas vizinhas, né? Para preencher todo esse espaço, né? Preenchendo todas as cores que são equivalentes, né? E lembrando que às vezes nós vamos preencher e a cor vai ficar um pouco diferente do que o modelo apresenta para a gente. E isso é, né, normal de acontecer. O que não pode acontecer é eu colocar claro onde é muito escuro, ou o contrário. Aí isso já dificultaria para consertar, vamos dizer assim, né? Aqui eu só fico atento nessa etapa de preenchimento em relação a cor que predomina, né? Igual aqui predomina azul na parte superior dessa uva. Então eu não preenchi ela toda de uma cor avermelhada. Eu preciso ir trocando conforme a situação, né? Conforme o caso aqui de cada uma. Aqui já é bem mais claro. E eu tomo cuidado aqui. Se eu descer essa pincelada aqui, ó, para a parte clara, eu vou comprometer aqui a parte escura, né? Se eu descer ela para a parte escura, quer dizer... Então eu pego uma cor um pouco escura no pincel, vou encostar nela e vou empurrar ela de volta. Então isso é modelar a forma, isso é ter um controle a respeito da cor avançar ou não de um lugar para o outro, né? Aqui nessa lateral é bem mais para azul. O que faz uma uva destacar de uma para outra é justamente o contraste, né? A sombra, igual aqui. O que faz essa uva separar dessa é uma pequena cor mais escura aqui, ó, ligeiramente um violeta quase que avermelhado aqui nessa parte, ó. É o que separa uma da outra, né? Aqui também. Então, mesmo após esfumar, se a gente perceber que a separação não houve, a gente pode voltar e reforçar um pouco aquela cor. Essa aqui também tem uma cor mais azulada nela, né? Que predomina um pouco mais de azul. Essa aqui tem uma manchinha bem pequena que não é azul. Nesses casos, eu faço, quando as manchas são pequenas, eu faço uma mancha base, daquela cor que predomina, e depois venho por cima e faço isso. Coloco a manchinha pequena. Que pensa, seria muito difícil pintar em volta dessa cor, deixando esse lugar sem pintar e depois preencher de vermelho, né? Sem falar que a transição não fica bacana, não fica muito natural a transição, né, de uma cor para outra, quando eu venho deixando esses espaços assim pequenos sem pintar, né? Então é melhor pintar toda e depois pôr por cima uma pequena mancha.
Bom, já finalizando de terminar o preenchimento das uvas, né? Eu tenho essa que já não está tão clara assim, então já vem descendo um pouco. Mais uma vez, lembra de ir pondo uma sujeirinha de amarelo na cor para neutralizar. Aqui eu vou deixando a parte clara no meio, sem passar essa cor. Então cada uva me oferece uma possibilidade, um detalhe diferente, né? Aqui eu deixei sem passar o claro lá no meio, porque aí eu venho com a cor mais clara e passo aqui no meio. E entre essa cor mais clara e a sombra ali, eu também deixei sem esfumar, porque eu preciso esfumar com um valor médio. Então, vou pegar aqui um valor médio, né? Nem muito claro, nem muito escuro, e passar entre essas duas. E aí essa uva fica com essa transição bem sutil, né? A passagem fica bem discreta de cores. Bom, aqui essa também, então vou deixar predominar um pouco mais de azul, principalmente a hora que vai chegar na parte clara. Ficou claro demais, então vou aumentar ainda a quantidade de branco. E agora as duas uvas que saíram um pouco da norma aqui, né? Que é essa, que é uma uva verdinha, e a outra que é uma uva mais laranja. Se é mais laranja, mais específico da uva rubi, né? Essa é uma uva Niágara. A uva rubi tem mais um aspecto avermelhado e nas iluminadas ela seria mais dessas cores, assim, um pouco pro lado de laranja, né? Pro lado de amarelo. Essa é a cor de transição. Vou pôr a cor da sombra aqui, que é ligeiramente mais avermelhada. Vem por aqui assim. E a parte mais iluminada predomina um pouco mais de amarelo. O amarelo, quando ele esbarra no azul, ele dá uma leve puxada para verde, né? De longe, né? Na verdade fica mais para marrom do que para verde aqui, né? E eu já faço essa transição. Vocês percebem que no vídeo que eu deixei a parte clara sem preencher, porque eu já vou mudar de valor, né? Vou colocar um pouco mais do branco. E agora a uva é um pouco esverdeada, né? O branco aqui acabou, já vou repor aqui. E trabalhar o branco com um pouquinho de verde. Legal de misturar assim por cima da cor suja aqui é porque eu já vou neutralizando, né, a cor naturalmente. Esse verde é um verde meio cinzento, né? Se a gente olhar aqui, ó, no modelo, vou pegar o modelo aqui para que a gente veja isso. Ele é uma cor que não é muito viva, né? Esse aqui, ó. Então, se eu comparo a cor, esse verde que eu pus está mais escuro, vou pôr ele mais claro, com branco. Quando é foto, eu tenho essa possibilidade também, né? De fazer o teste de cor ali na própria foto, que depois é só limpar antes de secar, né? Já aproximou bastante da cor, só que precisa ser ainda mais claro. Então, um pouquinho mais de branco. E a gente percebe que é uma cor bem cinza mesmo, né? Agora já praticamente não deu diferença. Bom, já limpo aqui, ó. O legal de ser foto é bom por causa disso. Eu tenho como comparar
a cor e eu posso limpar, né, em seguida, que não estraga a foto. Ela tem algumas variações de cores, mas eu faço uma cor base, que é a cor que predomina, bem cinza mesmo, e após isso eu venho colocando as manchas por cima. Com um verde um pouquinho mais escuro, uma manchinha que tem no meio e embaixo. E o brilho um pouco mais intenso. Aí já aproveito e já coloco o brilho nas demais uvas também. Lembrando que essa é uma etapa de base, ainda falta o acabamento final para que essa uva fique de fato mais natural possível, né? É para uma base até que ela tá boa, sabe? Tá bem, tá suficiente para poder trabalhar os detalhes. Aí precisa ter essa característica, né, de bem esfumado as cores e cada cor no seu devido lugar, né, respeitando a questão de posicionamento de luz e sombra, né? Aqui é muito pequeno o formato, eu vou colocar tudo vermelho e depois coloco o escuro por cima. O escuro é que vê um pedaço do talo aqui, não sei se é bem o nome esse, dessa uva, né? Bom, então preenchida essa base, vou fazer um pouco do sombreado em volta. E aí eu vou utilizar de amarelo, né? Só que não amarelo muito vivo. Eu pego o amarelo e vou sujando para criar uma cor mais um pouco amarronzada do que amarelo, né? A gente sabe quando a gente mistura amarelo com o violeta, né? Eu tenho cores próximas de cores terrosas, né? Aí eu faço a base dessa cor e o motivo de eu ter escolhido de ter colocado essa uva, né, em cima de uma base ligeiramente amarelada é justamente para já criar esse contraste de cores, né? Esse contraste complementar entre o amarelo e o violeta, né? E aí na transição das duas cores, eu coloco uma cor mais avermelhada. Para mim poder ter uma passagem que é mais laranja, na verdade, né? Porque eu misturo vermelho e amarelo. Para mim não deixar a passagem muito encostar na cor amarela na sombra escura, porque isso faria com que a cor ficasse ligeiramente cinzenta, né? Essa é uma cor intermediária entre as duas aqui para quebrar um pouco essa característica. Bom, feito isso, à medida que eu vou subindo aqui, ó, eu começo a colocar um pouco de branco na cor. Para o amarelo começar a clarear um pouco. Nesse caso eu não faço a mistura com a espátula, porque são áreas pequenas, né, de se preencher, né? Eu não vou gastar muita assim tinta, então eu consigo encontrar a cor, né? Um pouco que eu misturo, às vezes 2, 3 vezes que pega a tinta, que já é possível fazer essa transição. Aqui, como vocês notam no momento que eu preencho, eu deixo um pequeno espaço sem encostar na uva, né? Porque eu não quero agora, né? Eu vou encostar ainda, mas a questão é que eu preencho primeiro o espaço em volta para depois para depois poder encostar, né? Para depois assim que eu tiver terminado de preencher uma determinada etapa, né? Uma determinada faixa. E aí terminar de preencher, aí sim eu venho com o pincel,
Aí eu faço até questão de encostar um pouco as duas cores, para criar um efeito, né, atmosférico, para criar uma naturalidade aqui na pintura. Eu deixo as bordas bem esfumadas. Vai acontecer de depois eu deixar um pouco de contraste, né? Alguma ou outra eu acentuar a diferença do fundo para a uva. Mas inicialmente eu deixo ligeiramente esfumado essas bordas, quase que se misturam, né? Essas cores. E daí para cima eu já vou passar a utilizar uma cor mais clara. E aí eu passo a utilizar uma cor, tento utilizar uma cor um pouco mais fria, ou seja, eu deixo misturar um pouco mais de azul. Para a coloração ir mudando, né? Aí fica a temperatura mais quente embaixo, vamos dizer assim, e em cima eu deixo ela mais fria. Vou pegar um mesmo pincel da mesma série, um pincel chato também, só que agora um pouco maior, para poder preencher a parte superior. E aí eu ponho o branco com aquele preto cromático lá embaixo. Aí a cor fica mais cinzenta, né? Mais fria, né? Porque preto e branco tende a ficar cinza. E se esse preto é um preto cromático, né? Então não vai ficar só aquele preto, aquele cinza pálido, sem vida, sem cor, característico do preto puro, né? E aqui onde acontece a transição dos dois, né? Onde ele deixa de ficar, o fundo deixa de ficar frio para se tornar quente, né? O fundo até pode ser ligeiramente diluído, sabe? A gente pode pôr um pouquinho de um mídio, né, na tinta para poder preencher de forma que ele fique mais ralo um pouco, né? Vamos dizer assim, um pouco mais diluída a tinta. Justamente para ficar mais discreto mesmo, né? Para chamar menos atenção do que a própria uva. Isso também geralmente é uma característica da pintura, mas não é uma regra. É uma coisa bem pessoal, né? Ele vem com X, ó, pinceladas em X. E aqui já volta a ficar um pouco amarelo novamente. Ó. Amarelo meio que laranja, né? A partir daqui. E aí eu deixei a parte de sombra sem encostar. Ou seja, essa sombra mais escura, né, da sombra projetada, eu não preenchi. Porque eu preencho já com a cor escura, né? Então, antes de preencher, eu vou essa sombra, que é uma área maior, né? Eu vou terminar as bordas aqui próximo às uvas, para não ficar nenhuma parte sem preencher. E com a cor mais fria, para fazer essas bordas na parte superior aqui. E aí eu, lembrando, né, como eu já disse aqui, eu faço questão que uma cor encoste na outra. Para que fique não fique um meio entre as duas sem tinta, né? E também esse é um dos pontos, não ficar sem tinta preenchida entre as duas cores e dar uma esfumada, né? Que assim eu crio uma coisa que a gente chama de atmosfera na pintura, não fica muito forçado a transição de uma para outra. Depois eu vou escolher algumas uvas para que fiquem mais em evidência do que outras. Não vão ficar todas assim esfumadas, né?
Bom, para finalizar, agora vem a parte da sombra, né? Que é um laranja escuro. Então eu vou usar laranja e o próprio violeta. Violeta é uma cor que escurece todas as outras. Violeta, um pouco de verde também. Eu tenho uma cor bem escura, mas não tão escura quanto a sombra projetada aqui, que está bem perto das uvas, né? Na parte inferior. Essa sombra aqui já é um escuro menos intenso do que aquele onde a uva toca na superfície, né? Bom, está preenchido toda a etapa de base. Agora você faça uma pergunta. Você quer saber como que vamos deixar essa pintura aqui um nível bem realista e bem natural? Fica de olho no próximo vídeo aí da sequência dessa playlist, que eu vou explicar como nós vamos fazer esse acabamento da pintura. Mais uma vez aí, valeu pela presença, muito obrigado por acompanhar até o final desse vídeo. Não deixe de deixar os seus comentários lá aqui, o que você achou do vídeo. Compartilhe com as pessoas que você conhece, que pintam, que